pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Ellen Maretti. Hoje nós vamos fazer mais uma bolsa, mais uma peça daquelas super fáceis e rápidas de serem feitas. Eu chamei ela de bolsa séries, que é essa daqui. E vocês devem falar assim, eu já conheço esse modelo, eu já vi aqui pelo YouTube. O que eu fiz de diferente? Eu trabalhei um novo jeito aqui na lateral. Isso deu uma estrutura e deixou ela com um estilo de baguete, uma bolsa mais estruturada. Então, durante a aula eu falei sobre os tamanhos, os aumentos e as diminuições. E lembrando que todos os materiais vocês vão encontrar no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Quer falar conosco, mandar uma mensagem? Nós temos um WhatsApp à disposição, no 11 98955 2000. Gostou da bolsa? Vai fazer, deixa seu like, porque isso nos ajuda muito na divulgação e também para que eu possa fazer novos vídeos gratuitos aqui no canal. Bora lá para a aula! Sobre os materiais, você vai precisar do fio de malha Multitécnicas, que é o fio de 100% poliéster. Eu trabalhei aqui no vídeo na cor nude. E você precisa de um rolo e meio, sobra mais da metade do segundo rolo, tá? Então, menos de um rolo e meio já é o suficiente para fazer neste tamanho que eu mostrei para vocês. Nós vamos usar o caninho cristal na lateral. O caninho cristal, ele não é caninho de pedreiro, gente, ele é o caninho de aquário. Ele é bem mais flexível, então se vocês perguntarem, dá pra fazer 100? Dá pra fazer 100, mas não vai ficar igual. Então, já tô avisando, provavelmente por volta de 80 centímetros já é o suficiente. O botão imantado, eu trabalhei com uma agulha de 7 milímetros nessa peça, uma agulha de ponta redonda, que é para fazer os arremates do fio de malha, e uma fininha, que é para você costurar o botão imantado com a agulhinha de costura. E eu utilizei nas laterais o porta-alça, junto com uma alça transversal, que são essas alças acetinadas. Todos os materiais vocês encontram lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. E você também pode fazer os pedidos, tirar as suas dúvidas através do nosso WhatsApp, no 11 98955 2000. Bora lá para a aula. Então, eu vou começar falando para vocês das medidas da bolsa séries. Ela tem de largura 27 centímetros. Então, aqui a base é a mesma coisa, 27 centímetros. A altura da bolsa pela frente fica com aproximadamente 20 centímetros. E a lateral, que é essa lateral gordinha, que ela fica estruturada. Então, a lateral, ela vai ter 10 centímetros de largura aqui de ponta a ponta, né? A altura aqui é mais ou menos 17 centímetros. Então, só para vocês terem ideia, que ela fica uma bolsa bem estruturada, ela fica uma bolsa bem firme, ela não tem necessidade de fazer o forro. E eu também fiz uma versão um pouquinho mais larga, depois eu mostro para vocês. Nessa versão mais larga, ela fica um estilo mais baguete. Então, caso você queira uma bolsa mais compridinha, com a mesma altura, então você também pode fazer. Então, vamos lá começar a fazer o passo a passo da bolsa séries. Eu vou trabalhar nessa bolsa aqui do passo a passo com a cor nude. Como eu já falei para vocês lá no começo, você vai trabalhar com um rolo e meio para este tamanho que eu vou fazer aqui na aula. Mas com o que sobra, caso você queira aumentar a peça, também é possível, porque sobra um pouco mais do que meio rolo. Eu utilizei a agulha de 7 milímetros. Se você tiver o ponto muito solto, utilize a de 6,5 ou 6. E se seu ponto for muito apertadinho, eu recomendo então que você utilize a de 8 milímetros. Então, para começar, a gente vai fazer primeiro um círculo mágico ou laço mágico. Como é que a gente trabalha esse laço mágico? Você deixa uma ponta não muito grande aqui na frente da sua mão, cruza essa ponta de trabalho do rolo pela frente, formando um X aqui no seu dedo, nos 3 dedos. Introduz a agulha aqui dentro do X e sai a pontinha ali no meio. Puxa por dentro e deixa a agulha parada aqui. Reparem agora que eu vou tirar o dedo
deixando o fio de trabalho ainda desse jeitinho. E agora sim eu posso tirar todos os dedos sem que o laço se desmonte. Por que eu fiz desse jeito? Algumas pessoas têm dificuldade, eu até vou mostrar novamente. Tem gente que faz o seguinte, ó, cruza, introduz a agulha e puxa. Só que quando ela puxa, ela vem aqui, daí ela tira todo o dedo. Quando tira todo o dedo, você já tá perdido aqui no laço, tá vendo? Então, por isso que você precisa cruzar aqui na frente, introduzir a agulha por aqui, puxa a pontinha pra dentro, tira só o indicador e deixa o dedo de trabalho. E ó, meu dedo da mão direita prendendo aqui atrás. Agora sim, ó, eu posso soltar a mão, pegar o fio de trabalho e aí eu faço a primeira correntinha aqui só para prender o fio. Então, para quem tem dificuldade no laço mágico, esse é o segredinho para que você não desmonte ele antes de dar este primeiro pontinho. Fez o primeiro ponto, nós não consideramos isso aqui como um ponto baixo, gente. Nós vamos fazer agora 5 pontos baixos dentro do laço mágico. Tá vendo a pontinha inicial? Eu gosto de deixar ela já aqui pra frente, que ela fica mais certinha. Então, como que eu vou trabalhar? Eu vou fazer 5 pontos baixos pegando aqui dentro. 1, 2... 3, 4, 5. Neste início, nós vamos fazer o círculo mágico virar apenas um meio círculo. Então, reparem que eu tenho os 5 pontos que eu trabalhei aqui e ficou aquela pontinha inicial. Agora, com a mão direita, você só apoia aqui na frente e vem com a mão esquerda e puxa delicadamente essa pontinha. Tá vendo? Então, você puxa. E o que ele vai fazer? Formar um meio círculo, um semicírculo, que é o que nós precisamos para o início da nossa peça, para o início da nossa bolsa. Então, essa daqui seria a primeira carreira, mas é o início, é o semicírculo da bolsa. O fio, por enquanto, vai ficar deste tamanho aqui, só no finalzinho que nós vamos arrematar. Você vai trabalhar uma correntinha de virada do trabalho. Essa bolsa é trabalhada em carreiras de idas e voltas. Então, você vai fazer uma correntinha e sempre vai virar o seu trabalho da direita para a esquerda. Então, automaticamente aqui, ó, viro da direita para a esquerda. Virei. Agora, como é que nós vamos fazer? Reparem que esta primeira carreira, ela é a primeira, mas ela vai ser igual em todas as outras. Só vai mudar a quantidade de pontos do intervalo, vocês já vão entender. Fiz uma correntinha de subida, que é esta aqui, ó, esse primeiro Vzinho. Nós vamos introduzir a agulha dentro do primeiro ponto. Só que eu não introduzo aqui, eu vou introduzir por trás. Por quê? Nós vamos fazer as carreiras em pontos baixos em relevo. Puxo e trabalho um ponto baixo. Agora, nós vamos introduzir no mesmo ponto, novamente no mesmo ponto que foi da carreira anterior, e trabalho, então, 2 pontos baixos no primeiro ponto de base. Agora, você vai fazer um ponto baixo sozinho. E agora, neste ponto aqui, você vai trabalhar um ponto baixo, uma correntinha de intervalo e, de novo, um ponto baixo. Prestem bastante atenção nessa primeira carreira. Agora, de novo, um ponto baixo sozinho. E no finalzinho aqui, ó, nesse último Vzinho, você vai trabalhar de novo 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2. Por que eu falei para vocês prestarem bastante atenção? Nós fizemos 2 no primeiro ponto de base, um ponto baixo sozinho, e aqui, ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Então, 2 pontos e uma correntinha neste ponto. Um sozinho e nesse último, 2. Esta é a base para todo o corpo da bolsa, para o início, tá? Então, agora nós vamos fazer
uma correntinha de virada, vira o trabalho da direita para a esquerda, como se você estivesse folheando um livro. Então, da direita para a esquerda. Introduzo neste primeiro ponto aqui e vou fazer quantos pontos? 2 pontos baixos. 1, 2. Lembra que eu falei para vocês que a base vai ser sempre a mesma? Então, nós fizemos 2 pontos no começo e 2 pontos no final. Vamos repetir isso e aqui no centro também. O que vai mudar agora é o intervalo entre as duplas. Então, eu tenho uma dupla aqui, uma dupla aqui, uma dupla aqui. Era um ponto na primeira carreira, agora você vai fazer 3 pontos. Sempre serão números ímpares. Então, 1, 2, 3. 3 pontos baixos sozinhos. Agora, eu vou naquele pontinho lá do meio, do centro, eu vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha de intervalo e, de novo, um ponto baixo, no mesmo ponto de base, tá? Então, sempre na correntinha é onde nós vamos fazer este trabalho de um ponto baixo, uma correntinha de intervalo e um ponto baixo. De novo, 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3. Cheguei no último ponto, esse é o último ponto que é um Vzinho bem no finalzinho, faço 2 pontos baixos. 1, 2. Então, reparem que já começou a formar um triângulo. Você tem o centro, a primeira carreira e nós estamos na segunda carreira. Vamos repetir mais uma vez, eu vou fazer mais uma carreira junto com vocês. Uma correntinha de virada, viro o trabalho da direita para a esquerda e vou pegar no primeiro ponto aqui. Introduzo a agulha, faço 2 pontos de início, sempre, gente, 2 pontos de início. O intervalo agora entre a pontinha do triângulo e esses 2 pontos, eu vou fazer, se eu fiz 3 na carreira anterior, agora serão 5, sempre números ímpares. Então, 5 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei na pontinha do triângulo, faço um ponto, correntinha de intervalo, mais um ponto. De novo, se aqui eu fiz 5, do outro lado vai ser igual, 5 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E finalizamos com 2 pontos juntos. 1, 2. O triângulo já está mais formado, nós estamos na terceira carreira. Então, aqui é o círculo, 1, 2, 3. Agora, gente, vocês vão trabalhar desta forma, sempre fazendo 2, fizemos 5, o próximo serão 7, aqui no topo do triângulo, aonde você pega na correntinha 2 correntinha, e aqui, de novo, então, no último pontinho 2. Vocês vão fazer com intervalos até chegar em 13 pontos de intervalos. Então, eu vou fazer isso agora, vou trabalhar até chegar em 13 pontos, e depois vai mudar para nós começarmos a não fazer mais aumentos. Então, trabalhem deste jeitinho até que aqui chegue em 13 pontos de intervalo. Cheguei na carreira onde eu tenho 13 pontos no intervalo. Então, eu tenho o biquinho aqui do trabalho e as 2 laterais. Quando você chegar nesses 13 pontos, agora é o momento onde a gente vai começar a trabalhar a carreira aonde não tem mais os aumentos. Por que que nós falamos que tem aumentos?
Quando você trabalha 2 pontos aqui e 2 pontos aqui, e mais esses 2 pontos, você está aumentando a carreira para que ele forme o triângulo. Agora, a gente vai parar de fazer esses aumentos e vamos subir a bolsa, vamos subir o corpo da bolsa aqui para o lado direito, sem fazer os aumentos. O triângulo não vai mais aumentar. E como é que nós vamos fazer isso? Faz aquela correntinha que nós fazemos para a virada, vira o trabalho da direita para a esquerda. E agora, nós fizemos uma correntinha aqui de subida, não fizemos? Você não vai introduzir neste primeiro ponto, você vai introduzir no segundo ponto e vai trabalhar um ponto baixo. Só que agora, apenas pontos baixos simples, sem dobrar o ponto aqui. E vai trabalhar, então, pontos baixos simples até chegar lá no biquinho do triângulo. Então, aqui eu fiz 3. Pontos baixos nesta lateral. Então, você trabalha apenas um ponto aqui no começo, pulando o primeiro ponto de base. Vem até aqui em cima, no total 15. Sempre agora, as carreiras serão todas iguais. Fiz 15 pontos, vou pegar lá no biquinho e o biquinho continua igual. A pontinha do triângulo não vai mudar, você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo de intervalo, sempre nesta parte aqui do centro. E agora, você volta trabalhando pontos baixos simples. Quatorze, 15 aqui. Aí você vai falar, Ellen, mas tá sobrando um ponto. Você não vai trabalhar este último ponto. Ele fica sem trabalhar, faz a correntinha, vira da direita para a esquerda, e agora a gente vai voltar fazendo novamente todos os pontos aqui pela lateral, do mesmo jeito que a gente fez essa carreira. Pula o primeiro ponto que nós temos aqui, então, eu não vou fazer aqui, vou introduzir no próximo. E agora, gente, serão todas as carreiras iguais, do início ao fim, sempre 15 pontos aqui na lateral, faz o biquinho do triângulo e, de novo, 15 pontos na lateral. E no finalzinho, sempre vai deixar de fazer o primeiro. Então, agora eu vou fazer 15 o triângulo e vou chegar aqui no finalzinho só para mostrar de novo que eu não trabalho o último ponto. Cheguei no 14º ponto, vou fazer o ponto 15 e não trabalho este último pontinho aqui. Faço uma correntinha de virada, viro da direita para a esquerda. E reparem que agora ele começa a tomar a forma do corpo, que é onde nós vamos ter o triângulo sempre aqui nas duas laterais com 15 pontos. Então, agora eu já vou falar para vocês o seguinte: caso você tenha a necessidade de uma peça maior, então, ao invés de você fazer apenas 13 aqui, você faz 15, trabalha aqueles dois aqui nas laterais, então, você já aumenta a peça. Pode ser com 15, pode ser com 17. Conforme você vai aumentando aqui nas laterais, naqueles dois pontinhos de início, você aumenta o tamanho do triângulo. A hora que você para de fazer esses aumentos e daí faz só o ponto simples aqui, você deixa de fazer os aumentos e ela vai subir, então, reta, sem os aumentos aqui na pontinha do triângulo. Minha dica para você, sempre conte os pontos aqui. Então, eu sempre conto 15, o biquinho, 15. De novo, 15, o biquinho, 15. Assim não tem erro, porque às vezes a gente faz um pontinho a mais, um a menos, e aí o triângulo vai ficar torto, vai dar errado, e você vai precisar desmanchar. Então, essa dica é importantíssima, não importa o tamanho que você esteja fazendo a peça, sempre faça essa contagem.
Agora eu vou subir o corpo da bolsa no tamanho que nós fizemos lá, que eu mostrei para vocês as medidas no início da aula, e aí eu já vou mostrar a peça praticamente finalizada do corpo. Gente, já fiz todo o corpo da bolsa. Lembrando que eu sempre vou ter 15 pontos baixos simples, o biquinho, em toda a extensão. Então, essa última carreira aqui tem 15. Eu vou mostrar para vocês o tamanho aqui, ó. Ela fica com aproximadamente 48 centímetros, 47,5, vamos falar assim, vai. E eu trabalhei nesta peça aqui, que é igual a preta que eu mostrei para vocês no início. Aqui são 31 carreiras deste trabalho. Para você poder se localizar, você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por que 15? Cada partezinha aqui que a gente conta são 2 carreiras. Então, 15 no total, 30. E eu considero uma que é o nosso miolinho, que a gente iniciou fazendo aqueles 5 pontos baixos no semicírculo mágico. Então, você faz o semicírculo, trabalha 30 carreiras, e aí a gente vai finalizar a última carreira com uma carreira de pontos baixíssimos. Depois eu vou mostrar para vocês essa carreira de pontos baixíssimos, a gente não faz agora, a gente vai fazer já quando nós já estivermos trabalhando a montagem. Eu já cortei o meu fio aqui. O arremate, eu vou fazer um arremate simples, então, eu só vou retomar o ponto aqui na agulha. Eu cortei um fio bem curtinho, pode ser até um pouco mais comprido, gente. Eu exagerei aqui, cortei muito curto. Então, eu só puxo, e aí, eu venho com a agulha de ponta grossa e passo aqui por dentro. Se você deixar um pouquinho mais comprido, é melhor. Eu deixei muito curtinho. Aí dá mais trabalho para fazer o arremate. Esse arremate aqui é importante que ele fique bem passado aqui pelo meio, para não ter perigo de desmanchar no futuro, quando a pessoa estiver manuseando a bolsa, a sua cliente comprar e manusear a bolsa, ele não pode desmanchar de jeito nenhum. Então, é importante que você faça isso aqui com bastante cuidado, para que fique bem acabado. Então, aqui eu já passei. Se tiver um pouquinho mais comprido, melhor. Eu deixei o meu curtinho, mas você pode deixar um pouquinho mais comprido. Então, fizemos o arremate aqui. Aqui a mesma coisa, você vai arrematar. Arrematem bem com cuidado esta pontinha do círculo mágico, passando por dentro dos pontos aqui. Pronto, finalizamos então o corpo da bolsa. Esta parte aqui é o lado que eu gosto de deixar para o lado direito. Então, nós vamos virar desta forma. E essa peça, vocês já devem ter visto na internet, outras professoras já fizeram, que elas terminam desta forma, fazem a costura aqui na lateral e a bolsa já está acabada. Se você desejar fazer desta forma, não tem problema nenhum, você já tem a bolsa pronta neste momento. É só colocar o botão imantado aqui na pontinha e ela está acabada. Mas não vai ser o nosso caso, a gente vai fazer uma bolsa um pouquinho diferenciada desse modelo tradicional que já existe. Então, quais são as duas coisas que nós vamos fazer? Um acabamento aqui nesta aba e vamos agora trabalhar a lateral, que é o que dá estrutura e levanta a peça, formando, então, mais um estilo baguete e não só uma bolsa simples. Então, vamos lá para o acabamento da lateral. No acabamento da lateral, além do fio de malha, você vai trabalhar com o caninho cristal, uma quantidade bem pequena que será necessária, e a fita adesiva mais larga, ou se você quiser a fita silver tape ou alguma outra forma de unir, não tem problema nenhum, você pode usar o que você desejar. Então, nós vamos iniciar a lateral com uma correntinha de 8 pontos.
8 pontos, um ponto, uma correntinha para você virar a carreira e volta agora trabalhando 2 pontos baixos no primeiro ponto de base. Agora, você vai trabalhar pontos baixos simples até chegar aqui no penúltimo ponto da correntinha. Então, só pontos baixos simples. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, na última correntinha, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos. Puxem esse ponto para que ele não fique muito apertado e não aumente o buraquinho aqui da correntinha. Então, você introduz, segura aqui na base do crochê e dá aquela leve puxadinha. Assim, evita de formar buraco aqui na correntinha. Então, eu dou uma leve puxada, introduzo. Esses pontos precisam ficar mais soltinhos para ficar mais bonita a curvatura dessa lateral. Então, eu fiz o terceiro ponto e agora eu vou pro quarto. Reparem que eu estou, ó, soltando para que não fique muito apertado. Tá vendo? Então, eu formei a curvatura e agora a gente volta trabalhando pontos baixos simples até chegar aqui no último e já vai prender esse fiozinho que fica do lado de trás para escondê-lo dentro do crochê. Toda vez que você fizer o ponto, ó, você vai introduzir, laçar lá atrás e aí você já dá aquela leve puxadinha para não formar buracos aqui na base do crochê. Então, introduz, laça lá atrás, puxa e vem fazendo, então, os pontos baixos simples. Ok? Agora, nós estamos no último ponto baixo, no último buraquinho onde a gente vai trabalhar o ponto baixo. Agora, você faz 2. Aqui nós não trabalhamos 4, começamos com 2, vamos finalizar com 2 também. Então, 1, puxa para não ficar muito apertado, 2. Então, aqui a gente finalizou a primeira carreira. Agora, eu solto um pouquinho a laçada aqui da agulha. Introduzo a agulha de trás para frente. Viro o trabalho para ficar mais fácil. Retomo ele aqui na agulha, puxo para trás e dou aquela ajustadinha. Aí, quando eu ajusto, eu venho aqui por baixo, da onde nós tínhamos passado o fio para trás, que é o fechamento perfeito. E retomo a argolinha na pontinha da agulha. E agora, você puxa o fio aqui pra frente. Então, fica desse jeitinho. Agora, nós vamos pegar o caninho. Eu vou deixar ele aqui mais pra trás, só pra não atrapalhar. Você vai colocar o caninho entre a sua mão. Ele fica no meio da sua mão, da agulha e da laçadinha do crochê, tá vendo? Então, para quem ainda não tem muita prática, às vezes se atrapalha um pouquinho, mas é só esse o segredo, ó, a pontinha dele vai ficar aqui no meio da minha mão. Laço e prendo o caninho, aqui ele já tá preso, tá vendo? Ele não sai mais aqui do crochê porque ele já tá preso. Agora, gente, vocês vão trabalhar nesses 2 primeiros aqui, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, não é ponto baixo em relevo, é ponto baixo comum. Então, eu faço 1, 2. De novo, eu vou já puxar um pouquinho mais o caninho para ele ficar mais confortável na minha mão. Introduzo, laço lá atrás, puxo, subo a laçada para ficar mais bonito o crochê, ó. 1, introduzo de novo, laço, puxo, 2.
Então, o que que eu fiz aqui? Eu trabalhei 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, que é para formar a curvatura. Agora, eu venho trabalhando pontos baixos simples até chegar aqui na curvatura de novo, sendo que aqui eu vou fazer 2, 2, 2 e 2. Então, eu gosto de deixar o caninho um pouquinho maior, já, ó, próximo da curva, para ele ficar mais fácil. E vou trabalhar os pontos baixos até chegar lá na curvatura, onde eu vou trabalhar 2 pontos. Então, vou trabalhando aqui, ó. Tomem cuidado para não acontecer o que aconteceu aqui, ó. Formou um buraco, tá vendo? Eu não quero que forme esse buraco. Então, eu venho, arrumo o crochê para ele não ficar muito apertado. Vou introduzir e vou soltar o ponto, ó, deixando ele mais folgadinho. Ele não forma tanto buraco e fica mais bonito. Então, eu puxo, ó, solto o ponto, introduzo, solto, e assim ele vai ficando mais perfeitinho, mais bonitinho aqui o crochê. Cheguei no cantinho. Agora, eu vou fazer pontos duplos. Então, 2, 2, 2 e 2. Um, 2, de novo. 1, 2. E agora, para facilitar a minha vida, o que que eu vou fazer? Tirar a agulha aqui só para não ficar fazendo barulho. Eu já vou medir basicamente aonde eu preciso cortar o caninho. Pode ser que ainda tenha algum ajuste, mas como ele tá muito longo, ele tá me incomodando. Então, eu venho aqui, já vejo mais ou menos onde é que vai ficar a curvatura dele aqui desse lado. Arrumo aqui do outro. Vai ser mais ou menos aqui. Só que como eu não quero correr o risco de cortar o caninho menos do que eu preciso e daí faltar, então eu já vou deixar ele um pouquinho maior. E assim fica mais confortável para trabalhar. Então, venho aqui, trabalho mais um ponto. De novo. E vou pro último grupo de 2. Finalizamos, então, a curvatura. O que que eu vou fazer agora? Eu vou soltar um pouco aqui, só para não desmanchar o ponto. Eu venho, coloco numa superfície plana, deixo ele bem bonitinho, bem arrumadinho. E vou medir mais ou menos aonde eu preciso cortar o excesso de caninho. E também aonde eu vou fazer a emenda. Então, eu quero fazer a emenda bem aqui no meio. Já vou cortar os dois aqui juntos. Medir bem certinho. Tem várias pessoas que usam outras formas de colar o caninho. Tem gente que cola com calor, tem gente que cola encaixando no outro. Eu gosto de fazer com a fita adesiva. Mas caso você tenha alguma outra forma de colar e que dê certo, que fique bem firme, não tem problema. Você pode utilizar a que você preferir. Eu gosto que as duas pontinhas se beijem aqui, ó. Então, as duas pontinhas vão se beijar. E agora é só passar com bastante cuidado. Se você tiver a fita adesiva fininha, pode ser também, mas contanto que você passe várias vezes aqui nessa emenda para que ela fique bem firme, bem certinho. Não tem problema, porque ela vai ficar bem perceptível aqui o durex.
Aí você só ajusta e eu já tenho certinho. E agora eu vou continuar a trabalhar o ponto baixo até chegar aqui de novo no finalzinho aqui da curva, onde a gente finaliza os pontos baixos. Tô chegando aqui no finalzinho, vou trabalhar então 1, 2. Vocês lembram que nós fizemos então 4 vezes 2 pontos aqui. E eu tenho o primeiro pontinho aqui, que lembra que nós só subimos? O que eu gosto de fazer? Eu fiz 2 e 2 e fiz 2 aqui. Então, como eu já tenho um, eu vou finalizar com um só, que é para finalizar com a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui embaixo, eu vou ficar aqui em cima. Então, só vou fechar aqui. De novo, puxo. Venho aqui por trás. E nós vamos fazer o acabamento agora dessa parte da lateral. Como é que é o acabamento? Muito fácil. Só em pontos baixíssimos. Então, retomo a argolinha aqui na agulha. Puxo. E trago o fio aqui pra frente. Agora, como é que a gente vai fazer? Só pontos baixíssimos, né? Então, introduz, laça lá atrás, puxa aqui pra frente. Introduz, puxa pra frente. É muito fácil, muito simples, só que o acabamento fica muito bonito, porque aí você fica com uma parede dupla. E essa parede dupla fica mais bonita na hora de costurar, fica mais firme. E também, quando você manusear a peça, ele segura ainda mais a lateral. Por que eu fiz a opção de trabalhar a lateral com caninho? Dá a impressão até que seria bobagem, né, fazer a... Ai, ficou um pontinho aqui que ficou me incomodando, vamos arrumar ele, ó. Pronto. Por que eu trabalhei com caninho? A minha intenção foi que esta peça tivesse uma lateral bastante estruturada, onde ela não se feche com o peso da bolsa, com o peso da aba, inclusive com o peso dos objetos na parte interna. Então, por isso, eu fiz esta voltinha com um caninho cristal, que é para dar rigidez à lateral e deixar ela sempre durinha. Ela nunca vai fechar, ela sempre vai manter aquele redondinho da lateral. Então, por isso que eu fiz dessa forma. Ah, precisa colocar o caninho? Gente, se vocês não colocarem o caninho, ele não vai ter essa estrutura firme, durinha. É uma opção que você tem de não colocar, mas aí não vai ficar com a mesma estrutura. Vai ficar com o mesmo modelo e o mesmo tamanho, mas não a mesma estrutura. Mas fica a seu critério também. Se você não tiver caninho, se você achar que não tem necessidade de colocar, mas eu achei que ficou bem bonitinho. Então, terminei aqui o ponto baixíssimo. Vocês viram que é bem rapidinho de fazer. Cheguei aqui no último ponto. Agora, o que você vai fazer? Vai trazer aqui esta pontinha um pouquinho mais comprida. Eu já vou deixar aqui, ó, uma quantidade, sei lá, de uns 60 centímetros mais ou menos, que é o suficiente para costurar essa parede, essa lateralzinha, no corpo da bolsa. Então, agora você puxa todo o fio. Coloca na ponta, na agulha de ponta redonda. Introduz por baixo do primeiro ponto baixíssimo que nós temos aqui. Então, eu introduzo por baixo e saio do outro lado ali, ó. Por baixo e saio aqui. Tá vendo? Ó, passei por baixo e saí aqui. Puxo. E volto no mesmo ponto. Não puxa demais esse fio, porque ele tem que imitar um ponto. Então, nós puxamos, ele ficou por aqui, agora eu vou introduzir aqui, ó, de volta o fio. Então, é só isso. Introduzo por baixo, agora eu volto aqui no centro. E dou aquela puxadinha para acertar. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma continuidade do ponto baixíssimo, tá vendo? Ele formou uma lateral bem redondinha. Agora, aqui do lado de trás, gente, se por acaso no trabalho de vocês
ficar aparecendo um pedacinho de caninha, alguma coisa, você ainda, com essa ponta longa, você consegue fazer uma correção. Não foi o meu caso aqui. Mas caso isso aconteça, você pode esconder aquele pedacinho de caninha que esteja aparecendo. Pode acontecer? Pode. Eu fiz na preta, uma das laterais apareceu um pouquinho, eu já corrigi. E aí, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô passando fio para a lateral. E vocês vão entender isso, o motivo, na hora que a gente for costurar essa lateral. Porque aqui é a curva que fica para cima da bolsa e aqui vai ficar para baixo. Então, eu gosto de deixar o fio nesta parte e não aqui em cima onde a gente fez o fechamento, para ficar mais fácil de costurar a peça na bolsa. Aqui agora eu vou trabalhar uma outra lateral igual, e aí eu volto com vocês para fazer o alinhavo na peça e finalizar a montagem da bolsa. Eu já terminei aqui as duas partes que ficam nas laterais. Então, vocês podem reparar que elas ficam bem durinhas, ficam bem firmes. Essa lateral aqui você pode usar para outras bolsas com o mesmo formato que tem esse formato ovalado. A gente vai usar nessa daqui, mas você pode fazer para outras peças também. Então, quando você estiver com as duas peças prontas, o que que você vai fazer? Lembra que nós deixamos a pontinha aqui para a lateral? Então, essa ponta é onde a gente começa a costura. E aí, você vai pegar a peça, o corpo da bolsa, e com o fio auxiliar, eu tô usando aqui uma cor diferenciada, que fica mais fácil. Você pode fazer isso com qualquer fio, tá? Não precisa ser só com fio de malha, não. Isso aqui é só o alinhavo. Então, o que que eu faço primeiro? Dica, este é o avesso e esse aqui é o direito. Então, este lado aqui, eu gosto de deixar pra fora. Então, a bolsa, ela fica desse jeitinho aqui, ó. Ela vai ficar com essa parte pra fora e daí a tampa aqui. A gente ainda tem um acabamento aqui na parte superior da tampa. Então, o que que eu faço? Eu verifico se eu gostei do tamanho aqui, se tá certinho, né? E daí, eu vou encaixar, só que aqui ainda sobrou, tá? Ele ainda não tá do jeito que precisa ser, então, eu tenho que subir um pouquinho mais. Ele vai sobrar um pouco aqui na pontinha, é pra isso mesmo, porque daí a tampa, ela recobre essa curvatura aqui. E aí, nós vamos costurar a lateral exatamente aqui. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu deixo o fio esse fio auxiliar colorido com duas pontas, aí eu venho aqui e marco aonde está o centro da bolsa, aqui na parte da base, né? Venho, puxo aqui, pra ver se tá certinho. Então, quando eu vejo que já está do tamanho que eu preciso, que a lateral aqui tá certinha, aí sim eu vou alinhavar. Aí, eu vou dar aquela dica básica pra vocês. Quando eu já tenho mais prática, você até pode fazer sem alinhavar? Pode sim. Mas, neste caso aqui dessa bolsa, eu recomendo você não fazer isso. Porque senão ela vai ficar torta, não tem jeito. Essa peça aqui, ela dá uma mexida na hora que você tá fazendo o alinhavo, na hora que você tá fazendo a costura. E eu costurei a primeira vez sem alinhavar e me dei mal. Então, mesmo que você tenha prática, a minha dica é não deixe de alinhavar. Então, agora, gente, eu vou fazer o alinhavo aqui, ó. É só passar por dentro, é um alinhavo mesmo. É só você deixar a peça fixa no local sem prender muito, sem apertar demais. E no alinhavo você consegue arrumar, se estiver torto, se não encaixou direito, se a bolsa não ficou do jeitinho que você precisa. E é nessa hora que você vai aprendendo a prática do crochê, que você entende a necessidade de um acabamento bem feito. Também é necessário que você perca alguns minutinhos fazendo isso aqui que eu tô fazendo, ó, pra ver se tá certo, se tá bem no local bonitinho. Então, eu vou fazer isso aqui com as duas laterais. Assim que estiver pronto, eu volto com vocês. Pessoal, finalizei aqui o alinhavo dos dois lados, tá? Então, fechei aqui. Já vi que ficou do jeitinho que eu preciso. E aí, aqui já está a aba da bolsa pronta, tá vendo? E reparem, lembra que eu falei pra vocês que essa curvatura, a aba cobre? Então, por isso que
precisa ficar um leve pedacinho aqui pra cima. Por isso que a gente começa com 8 correntinhas na lateral. Então, agora a gente não vai ter muito segredo. Lembra que nós deixamos aquele pedacinho de fio já pro cantinho aqui. Então, é só agora retomar o fio na agulha. E aí, você vai costurar com pontos de... Pode ser alinhável, ponto de casado, aí vai ficar a seu critério. Mas eu acho que aqui vai ser ponto de alinhável mesmo, ó. Você passa pra lá. É bom que você já costure... Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Ela precisa já ficar bem presa aqui na lateral. Porque senão fica feio essa ponta aberta. Então, aqui é interessante que você já costure com bastante cuidado, tá? E aí, uma dica. Tá vendo que o meu fio está longo? Eu não pego o fio e puxo aqui pra trás, sabe? Deixo ele comprido. Eu vou puxando aos pouquinhos aqui próximo. Por que eu tenho que fazer isso? Para evitar que o fio fique desfiado, fique peludo, fique feio, porque o fio ele vai passando muitas vezes pelos buraquinhos da costura. Então, ó, eu vou puxando com a mão cuidadosamente. Isso é uma dica de acabamento que vocês precisam sempre observar em qualquer costura, para que ela fique sempre perfeita e não fique com o fio da costura feio. Aqui, o que eu já vou começar a fazer, ó? Já vou tirar um pedacinho do alinhavo, para ele não me atrapalhar. Puxo. E é isso, gente. Então, eu vou costurar agora toda a lateral, até chegar aqui, ó, também não deixando muito aberto neste cantinho, você precisa deixar ele bem fechadinho. Vou fazer isso com as duas laterais, aí eu volto com você só pra gente fazer o acabamento da parte superior e o acabamento da tampa, e a bolsa tá praticamente finalizada. Então, as duas laterais aqui já estão costuradas. Reparem que eu deixo, tá vendo aquelas pontinhas do crochê? Elas ficam aparecendo aqui, justamente pra ficar uma espécie de detalhe mesmo. Tá? Então, vocês podem deixar sem esconder, sem pôr pra dentro na hora da costura. Agora, gente, nós vamos fazer o acabamento da tampa aqui da aba da bolsa. Eu fiz uma carreira de pontos baixíssimos, simples. Por que eu fiz esse acabamento? Eu gosto de deixar no crochê sempre esta parte mais grossa. Porque quando nós colocamos o botão imantado aqui na ponta, de tanto abrir e fechar a bolsa, isso aqui começa a formar uma orelha, e eu não gosto. Então, por isso que eu faço esse acabamento. Aí não tem muito segredo, você vai fazer só uma carreirinha aqui de pontos baixíssimos. Você até pode fazer logo depois que você termina o corpo da bolsa. Só que você não consegue fazer direto, porque o fio vai terminar neste lado aqui, porque a carreira, desculpa, vai terminar... você vai trabalhar aqui e vai finalizar do outro lado. Então, você tem que voltar com o fio para pegar aqui na borda, tá vendo? Então, você vem, faz esse Ezinho, né, inicial, aí puxa aqui pra frente. E aí, sim, você começa a trabalhar o ponto baixíssimo. Aí, o ponto baixíssimo aqui é tradicional, não vai ter nenhum segredo, ó. Você vai puxar aqui. Só não deixe esse ponto baixíssimo muito apertado, porque senão ele vai repuxar a tampa da peça, da bolsa. Então, faça com bastante cuidado, assim, com bastante calma, para que ele fique o mais perfeito possível. E aí, sim, fique um acabamento bem bacana, tá vendo? Ele vai formando essa corrente. Então, agora eu vou fazer até o outro lado ali. Estou chegando aqui no último ponto, ó, finalizando aqui. Agora eu vou puxar essa pontinha, corto uma ponta, puxo pro lado de trás. E agora a gente faz o arremate por dentro da tampa. Então, aqui a gente finalizou. Ó, ficou desse jeitinho aqui. A ponta, ó, ela vai ficar bem mais reforçada, então evita de formar aquela orelha. E agora eu vou esconder
essas duas pontinhas aqui por dentro da aba. E a gente finaliza, então, a abertura da boca da bolsa. Pessoal, eu já costurei o botão imantado aqui, tanto na aba quanto aqui no centro. E agora, a gente vai fazer o último acabamento, que é colocar o porta-alça aqui na lateral. Se você não tiver ou não quiser colocar o porta-alça, você pode colocar a alça diretamente com o mosquetão aqui. É só você enroscar o mosquetão aqui na lateral e ele já fica com o acabamento pronto. Ah, eu quero fazer uma alça de crochê, não tem problema. Você pode pôr só o porta-alça ou você pode pregar a alça de crochê aqui direto. Nessa peça, eu escolhi fazer com o porta-alça. Então, você mede mais ou menos com o primeiro buraquinho aqui. O porta-alça não tem segredo. Ele tem essas garrinhas e junto vem essa chapinha aqui para você prender do lado interno. Aí, você coloca o porta-alça assim. Eu coloquei ele reto, você poderia colocar também deitado, mas nesta peça eu achei que reto ficou melhor. Inclusive na baguete vermelha, eu coloquei na lateral, de lado. Mas eu achei que deste jeito aqui, ele fica melhor, tá? Então, se você quiser pôr de lado, também não tem problema nenhum. Aí, você vem aqui por dentro da bolsa, coloca a chapinha. Posiciona ela aqui. E aí, com a ponta do alicate de bijuteria, você vem aqui pra dentro e dobra. Está finalizado. Então, aqui eu já tenho esse lado, vou fazer do outro lado também na mesma altura, pegando no primeiro buraquinho, enroscou a alça e a peça tá pronta. Coloquei aqui nas duas laterais. Agora, eu só venho aqui e enrosco a alça transversal. E a gente praticamente finalizou a peça. Se você fizer ela clarinha assim, eu recomendo que você faça a impermeabilização da peça. Se for escura, não tem necessidade. Então, aqui a gente terminou. Deixa eu pegar a outra. Pessoal, aqui nós finalizamos o nosso trabalho, a nossa bolsa séries. Espero que vocês tenham gostado. Todos os materiais vocês encontram lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Vocês também podem nos chamar através do WhatsApp por mensagem no 11 98955 2000. Alça de transversal, porta-alça, botão imantado, fio de malha multitécnicas, agulha de crochê, todos os materiais vocês encontram lá, inclusive o caninho cristal. Então, é só ou nos chamar pelo WhatsApp ou fazer seus pedidos diretamente lá pelo site. Se você gostou da aula, lembre-se de deixar seu like, isso nos ajuda muito na divulgação. E até a próxima aula!